Atos capítulo 16. Amém, meus irmãos? Amém. Versículo 25. Atos 16, 25. Prometo que serei breve. São 9, 8 e 5. Quando for 10 e 5 a gente termina. Ninguém vai trabalhar amanhã. Vamos lá, versículo 25 diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de louvores a Deus, e os outros presos os escutavam. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, meu Senhor. Fica conosco, continua nos abençoando, e que possamos, meu Senhor, ser canais de bênção para o teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Essa passagem, irmãos, é uma passagem muito conhecida, principalmente o versículo que nós acabamos de ler. E perto de meia-noite, oravam e cantavam hinos de louvores a Deus, e os outros presos o escutavam. Aleluia. Fala assim: meia-noite. Meia-noite. O mais ênfase. Meia-noite. Meia-noite. Michele, ó, o tema é isso aí. Meia-noite. Então vamos chegar lá na meia-noite. Primeiro eu quero iniciar no versículo 16. Capítulo 16, versículo 1. Irmãos, o livro de Atos, ele não deveria ser chamado livro de Atos dos Apóstolos. Deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque nós vemos a evidência do Espírito Santo no livro de Atos, na vida dos apóstolos. A gente vê usando os homens de Deus com grande propriedade, tanto que quando nós vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 19, no versículo 12, ou no capítulo 20, no versículo 12, doutor Lucas, que foi o mentor, o escritor do livro de Atos, ele diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Capítulo de número 17, se não me falha a memória, diz que Apolo era um homem eloquente. Vamos fazer um congresso aqui? Me ajuda a fazer um congresso. Você já pensou um congresso? Quem vai pregar na quinta-feira? O apóstolo Paulo. O cara que ficou, deu meia-noite, quase meia-noite, ele caiu no terceiro andar. Ele foi lá e o Senhor ressuscitou, e ele voltou para a sua pregação. Diz a Bíblia que foi até a alvorada. Haja pulmão, haja palavra e haja unção para ministrar para a igreja do Senhor. Quinta-feira o apóstolo Paulo vai pregar. Sexta-feira Estevão vai pregar. E quando olhavam para Estevão, estavam apedrejando Estevão. Viram o rosto dele como se fosse o rosto de um anjo. É o que o Espírito Santo faz na vida do homem, na vida da mulher, que se coloca na brecha para ser usado por eles. Aleluia! Aleluia! No sábado, quem vai pregar no sábado, pastor? É Tiago. Tu sabe como Tiago morreu? Sendo apedrejado, e diziam para ele assim, ó: nega o seu Deus, nega o seu Deus. Ele levantou os seus olhos para cima e exaltou aquele que está sentado sobre o alto e sobre o trono, porque ele cria no Deus
Quem vai pregar domingo? Domingo é você que vai pregar, cheio do Espírito. Por isso, no livro de Atos, nós podemos entender que poderia ser, intitulado Livro Atos do Espírito Santo. Tanto que quando você lê o Evangelho de Lucas, teologicamente, o livro de Atos é o quinto evangelho, é a continuação dos evangelhos, porque Lucas, ele começa ali no seu evangelho de Lucas e dá continuidade no livro de Atos. Ele faz o mesmo tratado com o Teófilo. Então ele é conhecido teologicamente como o quinto evangelho, porque foi Lucas que escreveu o livro de Atos. E quantos aqui conhecem sobre a conversão de Lucas? Quantos aqui sabem? Quantos conhecem como Lucas se converteu? Quem conhece, levanta a mão. Quem não conhece, deixa para uma outra vez. Vou contar para você não é muito fácil. Você tem que pesquisar, irmão. Aleluia, glória a Deus. Quando eu abro a Bíblia no capítulo 16, nós mencionamos, eu vejo ali que Paulo está na sua segunda viagem missionária. Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele escolhe Silas para segui-lo. Porque na sua primeira viagem, ele leva consigo Barnabé. Mas houve uma confusão ali sobre João Marcos, e Barnabé é tirado de cena, e ele escolhe Silas para estar com ele nessa segunda viagem missionária. Quando Paulo, no capítulo 16, ele sai para a viagem missionária, não sai somente Paulo e Silas, não. São uma comitiva de pessoas que sai com ele. Quem vai com ele, pastor? Vai Timóteo e vai Lucas também, que é o autor desse livro. Mas como que Timóteo vai? Você vai ver mais na frente. Quando Paulo chama Silas para o seguir, mais adiante, ele encontra um jovem chamado Timóteo. E esse jovem, ele chama para segui-lo também, para uma viagem missionária. Só que Timóteo tinha um problema. Só podia quem era circuncidado, e Timóteo não era. Paulo olha para Timóteo, assim não. Porque Timóteo ele era filho de uma judia e de pai grego. E todos os judeus sabiam disso. Estava só olhando qual seria a atitude de Paulo. E Paulo vira para Timóteo, tem que passar pela circuncisão. O que era a circuncisão, irmãos? Era uma aliança, era um pacto. Qual é a circuncisão hoje? É o seu coração voltado para o Senhor. É o seu coração voltado para Deus. Timóteo ali começa a seguir a Paulo, a Silas, a Lucas. Só que nesse inteirinho, irmãos, Paulo, ele teve uma visão. Por isso que nós precisamos ter a nossa vida dirigida pelo Senhor, porque o Senhor é que nos conduz aonde nós iremos e vamos ministrar e vamos pregar. Porque o crente, nós não somos aquela Maria vai com as outras, não. O Espírito Santo está dentro de nós para nos dar unção, poder e nos dirigir aonde Ele quer que nós iremos para fazer a sua obra. Paulo tem uma visão de nós, de alguém que está lá na Macedônia e fala: Taça Macedônia, eu preciso de ajuda, precisamos de ajuda. Aleluia. Paulo foi impedido de pregar em outro lugar pelo Espírito Santo, e o Senhor levanta Paulo para ir para Macedônia. Aleluia. Quando chega, era costume
das mulheres aos sábados irem até o rio para estar em oração. Você analisa que o versículo ele não fala dos homens. O versículo ele fala das mulheres. Que as mulheres no Shabat, ou seja, no sábado, elas iam para o rio para a oração. Não havia os homens. Porque segundo diz a tradição que se houvesse homens ali é porque haveria uma sinagoga. E para haver uma sinagoga era preciso ter 10 homens. Mas observe que era uma reunião de oração das mulheres. E Paulo, quando chega ali, começa a pregar. E de repente, uma mulher chamada Lídia, ela se converte. Toda a sua família se converte. O que ela faz? Ela leva aquela equipe de missionários para dentro da sua casa. Aleluia. E quando leva para a sua casa, irmãos, Deus faz um mover sobrenatural na vida daquela mulher. Aí entra a história que nós vamos começar a narrar agora. Paulo, ele sai para evangelizar, ele sai para a sua missão missionária, pelo qual ele foi chamado. Irmãos, cada um de nós teve um chamado do Senhor. Cada um de nós, de repente você foi chamado para intercessão, de repente você foi chamado para ser um pastor, de repente você foi chamado para ser uma missionária, um missionário, não importa, evangelista, não importa, Deus tem um propósito na sua vida e Satanás tem tentado frustrar isso na sua vida. Mas em nome de Jesus, irmãos, não olhe para o lado, não olhe para o esquerdo nem para o direito, olha para o alvo, olha para Jesus, que é Ele, irmãos, que vai nos dar o prêmio da salvação. Aleluia, aleluia. Lembra de quem você era lá fora e de quem você é hoje, o que o Evangelho fez na sua vida, como ele mudou a sua vida, como ele mudou a sua história. E você agora vai parar no meio do caminho? Não. Levanta a tua cabeça e caminha. É só início do ano. Ainda falta ainda 10 meses para terminar o ano de 2023. Está na hora de nós nos levantarmos com inveja do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se todos concordam, irmão, mas a minha vontade é sair pelas ruas com a igreja do Senhor, evangelizando. Tem que ter um preparo, de jejum e oração, para nesses dias você sair nas ruas para evangelizar, para pregar Jesus de Nazaré. Mas a vontade é você sair, você ali desmontar um palanque na praça ali, ó, e começar a louvar e adorar o Senhor. O que nos impede, irmãos? Nós somos livres para adorar. Nós não estamos presos a espaço geográfico. Não, a nossa alma está livre para adorar. Aleluia. Aí Paulo vai para Filipos. Filipos naquela época era uma cidade muito conhecida. Logo, uma cidade nova, uma cidade que tinha condições pelo minério de ouro e pela escola de medicina que havia na cidade. Era uma cidade muito conhecida. E Paulo entra ali. Quando Paulo entra, começa a pregar. Uma menina com um espírito de adivinhação começa todos os dias a dizer: esses homens são filhos do Deus Altíssimo. Esses homens são filhos do Deus Altíssimo. No dia seguinte, mais uma vez. No outro dia, novamente. Esses homens são filhos do Deus Altíssimo. Não estava mentindo, irmãos. Era verdade. Eles eram filhos do Deus Altíssimo. Mas eram umas palavras tramadas por Satanás, usando aquela jovem
Eu digo uma coisa para você: cuidado com as palavras, para que você, o seu ego, não seja massageado. Vem cá, pastor. Cuidado com o seu ego não ser massageado. Você pode pregar a melhor mensagem e receber: que mensagem do céu, que maravilha. As pessoas que não estão preparadas deixam entrar no coração e começam a andar com o nariz em pé. Irmãos, a única que teve o rei na barriga foi Maria. Não ficar descartido não. A única que teve o rei na barriga foi Maria, que deu a luz ao filho de Deus. E aquela jovem estava dizendo: esses homens são filhos do Deus Altíssimo. Aleluia. Irmão, se eu fosse me deixar levar por quantas palavras, por onde eu passei, já ministrei, era para ser uma pessoa soberba, dizer: olha, tem um curso tal, fiz isso, fiz aquilo. Não, irmão. Cada vez que a gente cresce, a gente precisa descer. É verdade. Cada vez que a gente vai crescendo, a gente precisa descer. O crescimento do crente não é para cima, é para baixo. Glória a Deus. Quanto mais ele sobe um degrau, mais ele desce um degrau. Uma certa feita eu ouvi um pastor dizer: o maior homem da igreja precisa ser o menor. Precisa ser o menor. Quando Deus foi chamar Gideão, o Senhor chamou Gideão do menor, da família de Manassés, a mais pobre. Deus não pega coisas grandes, não. Deus pega coisas pequenas para confundir as grandes. Talvez ninguém dê nada por você. Talvez quando você prega ninguém dê um glória. Talvez quando você louve ninguém fala nada. Mas Deus está anotando o dia que vai soprar o teu nome. Deus está anotando o dia. E ai daquele que está com você hoje não te valorizar, que amanhã vai ter que pôr logo para ver você voar. Aquela congregação do Conjunto com mim é o que falaram: que vai sair de Nazaré. Saiu Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Vai sair alguém de lá, vai, irmãos. Creia na chamada, creia na tua chamada, creia naquilo que Deus tem para você. Não importa o que está na esquerda, o que está à direita, o que você está ouvindo. Creia, foca no seu ministério. Aleluia. Até o dia que Paulo virou e disse: em nome de Jesus, sai dela. Essa menina tinha um espírito de adivinhação. O espírito de adivinhação dessa mulher, dessa jovem. Os rabinos naquela época, eles criam que o espírito que estava nela era um tal de Piton. Que esse, na mitologia grega, era uma lendária serpente que foi morta por Apolo. Então eles criam que o espírito de adivinhação que estava na vida daquela jovem era Piton. E eles adoravam. E ela dava muito lucro aos seus senhores. Ela dava muito lucro, porque ela adivinhava. É assim que Satanás faz. Ele não pode ver o seu futuro, mas ele começa a falar do seu passado. Ele começa a mexer com o seu intelecto. Ele começa a mexer com o seu emocional. Ele começa a fazer você lembrar de coisas que você passou lá atrás, para você pensar que é Deus quem está falando, mas não é Deus. Cuidado, que tem muitos hoje em dia dentro da casa do Senhor sendo usado por Satanás. A gente pensa que é Deus, mas não é Deus. Você pensa que está sendo usado, a pessoa pensa que está sendo usado por Deus, mas não está, irmãos. A Bíblia diz que nos últimos dias Satanás ia fazer sinais e prodígios, se possível enganaria até os próprios escolhidos.
Irmãos, dá uma rajada de glória aí. Eu sou de um tempo, irmãos, eu posso dizer isso com muita propriedade. Eu sou de um tempo que quando os crentes se reuniam, a gente não precisava de ver a igreja lotada, não. A gente não precisava de ver movimento, não. Eu sou de um tempo que quando a igreja se reunia, começava a adorar, o céu descia, irmão. E não tinha muitas técnicas, qualidades e som dentro das igrejas em 89, não. Eu entrei para a igreja, o som não era tão bom, mas também não era tão ruim. Mas quando eu começava a louvar, sabe aqueles irmãos que só tem aqueles dentes, irmão que não precisa nem abrir a boca, mas quando eles abriam a boca e o céu descia, é porque o Espírito Santo estava dentro deles, aleluia. Quando dobravam o joelho, o mundo vai começar às 19 horas, aleluia. Era 6h30, os crentes estavam de joelhos lá, estavam ali orando ao Senhor. Fala conosco nessa noite, Senhor, batiza com o Espírito Santo, Senhor, salva a alma. Irmãos, todo o culto tinha batismo com o Espírito Santo, todos os cultos tinham salvação, pessoas vinham à frente, aceitavam a Cristo. O que mudou, pastor? Da década de 80 para a década para o século 21. Muita coisa. Olhe para cá que eu vou te dizer. Quem aqui brincou com bola de gude? Quem aqui brincou com peão? Não tem aquelas varetas que quando chovia a gente jogava no chão assim, ó? A gente fazia marca. Quem brincou com isso? Quem brincou de boneca? Quem brincou de pular elástico? Quem brincou de tudo isso? Eram as nossas brincadeiras. E tinha horário para isso. Tinha hora. Nós não tínhamos internet. Nós não tínhamos telefones celulares. O crente só tinha 3 lugares para ir. Na década de 80, 3 lugares para irem. Qual é? Pergunta, qual é, pastor? A igreja, a escola e a casa. A igreja, a escola e a casa. Quem aqui na época que eu estudei aqui? O meu último ano foi em 88 aqui, na Dalto. Eu estudei aqui, usava aquela calça nervosa, tergal, azul, que chute. Quem sabe usou que chute aqui? Eu usei, vinha estudar aqui com grande alegria, mas vim estudar. E hoje, o que mudou? As pessoas vão para a escola de qualquer roupa. Elas vão qualquer tênis. Não se pode mexer com as crianças. Não se pode falar nada. A criança hoje bate no professor e o professor não pode fazer nada. Se não tem processo, o que mudou? Tudo, irmãos. Da década de 80 para cá mudou tudo. Antes nós obedecemos o que era pregado. Nós obedecemos o que era falado. Era falado sempre no altar, não se misture. Não ande por caminho tortuoso. Pecado é pecado. Não se misture com o pecado. Hoje em dia não. Hoje em dia nós não temos só a igreja, nós não temos só a casa, nós não temos só a escola, nós temos o shopping, somos empresários. Hoje nós não temos mais tempo para estar na casa do Senhor. Hoje nós servimos a Deus superficialmente. É difícil de nós estarmos na casa do Senhor, por quê? E sentir a glória, porque nós passamos o dia todo na Netflix. Passamos o dia todo em outras redes sociais. E chegamos na casa do Senhor, queremos sentir poder, queremos sentir glória, queremos sentir unção. Falta muita coisa, igreja. Queremos adorar. Eu falei aqui, irmão, estava nervoso, porque eu sou da época quando o povo reunia, alguma coisa acontecia. Eu não ficava com um olhar de maracujá olhando pro pregador, não. Eu começava a adorar, eu começava a empurrar o pregador. Usa ele, Senhor.
fazem ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Espetáculo só quem faz a Ele. Existe uma palavra na Bíblia chamada espetáculo. É teatro sobre nós. É o original dela. Teatro sobre nós. É espetáculo. Só o Senhor pode fazer o espetáculo acontecer na sua casa. Mas princípio, isso você precisa abrir o coração. O anjo não vai descer para fazer o culto. Quem faz o culto sou eu. Quem faz o culto é você. Quem faz o culto é você. Se você tem glória, você dá glória. Se você tem aleluia, você dá aleluia. Mas se você está vazio, você não fala nada. O que tem de crente vazio hoje na casa do Senhor, irmão, é de dar dó. Crente com medo de diabo. Crente com medo de diabo. Crente que quando passa nas esquinas tem que pedir licença. Que tipo de crente você? Que tipo de crente você? Irmãos, eu não saio da minha casa para vir para a casa do Senhor à toa. O que eu vim fazer aqui? Faça essa pergunta para você mesmo. O que eu vim fazer na igreja? O que eu vim fazer na igreja? Um domingo desse de carnaval. Irmãos, tem coisas que o pastor não pode nem falar. Domingo desse. Tu acha que se eu não tivesse a fim, eu estaria onde? O povo aí fora está se acabando, irmãos. Que tipo de crente somos nós? O povo aí fora está se acabando, está pulando, está gritando, se rasga a roupa, passa a noite em claro. Aí o crente vem para a igreja, não consegue nem adorar. Não consegue adorar. O Senhor te deu vida, irmão, pelo amor de Deus. Se levanta. O Senhor te deu vida. Se levanta em nome de Jesus. Até quando vai ficar na mortidão? O morno o Senhor vomita. Até quando vamos carecer de oração? Ora por mim, e vamos nos posicionar para orar para aqueles que estão lá fora, estão demoniados, vão entrar endemoniados aqui. A partir de março, vai acabar o carnaval, eles vão entrar aqui e você vai orar a eles. Desse jeito. Glória a Deus. Irmão, o que tem de crente fraco, que dá nojo, desculpe as palavras chula, que dá nojo, muito de crente fraco. Crente fraco. Deus nos deu espírito de fortaleza, de poder, de autoridade. Nós temos autoridade, igreja. Nós temos autoridade para profetizar vida e profetizar morte. Comece a profetizar vida. Comece a profetizar vida na sua vida primeiro. Você precisa ter vida primeiro. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso. Paulo foi levado à praça, foi açoitado, pregando a palavra, expulsou um espírito de adivinação na vida de uma jovem. Sabe por quê, irmãos? Escuta o que eu vou falar agora. Linguagem espiritual. Quando você fala uma coisa, Satanás ouve. Observe que Paulo teve uma visão para ir atravessar a Macedônia. Possivelmente ele comentou com seus amigos de missão.
Então Satanás, o que ele sabia? O que ele começou a perceber? Paulo vai atravessar a Macedônia, porque o Deus dele, o homem de branco, vai usar ele lá para libertar essa jovem e para salvar uma família, que foi a família do carcereiro. Satanás, ele não tem poder de ver o seu futuro, mas ele sabe pensar, ele é paciente. Você se lembra do endemoniado gadareno? Está lá em Lucas capítulo 5, os evangelhos relatam isso. Presta atenção que eu vou falar, irmãos. Você luta com uma força invisível. Você não vê o seu inimigo. Você não vê o seu inimigo, a não ser que Deus te revele. Você não vê. Jesus falou assim, passamos dessa banda para o outro lado. Satanás pensou consigo, ele vai até a terra dos gadarenos para libertar aquele homem. O que aconteceu no percurso? O que aconteceu no percurso? Quando ele pegou o barco, uma grande tempestade se levantou para afundar o barco. Meu Deus, é verdade. O mundo espírito não existe. Toma posição de homem e de mulher de Deus hoje. Aleluia. O mundo espírito não existe. Quando ele estava atravessando, ele estava dormindo, o barco estava indo a pique, acordando Jesus. Não importa as que nós pereçamos. Ele disse, mar, cala-te. Deu a ordem. Houve grande bonança. Quando ele pisa na terra dos gadarenos, ele pisou ali, o endemoniado veio. Vieste nos atormentar antes do tempo. Quando aquele menino foi salvo, foi liberto, queria seguir Jesus. Jesus falou assim, volta para a sua família, vai fazer missão na sua família, vai fazer missão aonde você mora. Não brinque com o mundo espiritual, não brinque com o demônio. Ou você é, ou você não é. Você é crente até o tutano, ou você tem ajudantes ainda? Deixa eu correr, senão não vai dar para falar até a meia-noite. Dá uma rajada aí. Eu estou um mês sem pregar, você vai me aguentar mais uma hora aí. O espírito saiu dela. Ele foi preso. Irmãos, não vem com essa não, pelo amor de Deus. Se você tomar um pau lá fora, eu duvido se você entra dentro da igreja. Você vai para casa na hora. Você vai para o hospital na hora. Se entrar alguém aqui e você tiver algum problema com ele, chamar você, te dá um pau lá fora daqui e vai embora. Paulo e Silas não. Tomaram um pau lá, estavam no cárcere interior. Eu fui ver isso. Existia o cárcere exterior e o cárcere interior. O cárcere exterior, a pessoa poderia receber até visita. Ficaria assim, um preso light, vendo o sol, a lua. Mas quem estava no interior, com os pés amarrados no tronco, não via nem o sol daí ser quadrado. E naquela época, as portas, não é essa portinha que você tem na sua casa, eu tenho na minha casa não. Você dá uma pesada nela, se for daquelas latinhas, ela amassa. Se for de madeira, que ela é aberta por dentro, você arrebenta ela toda. Era uma história dessa grossura. Por volta de meia-noite, fala para o seu irmão, meia-noite, Paulo e Silas começaram a orar ao Senhor, começaram a glorificar o Senhor. E aí, Paulo, como é que você está aí? Estou bem não, está doendo, mas o que você sugere? Vamos começar a louvar, vamos começar a adorar. Começaram a adorar, começaram a louvar o Senhor.
Eu não sei o hino que eles louvaram, não sei se foi o hino da harpa, não sei se foi da Cassiane. Deus não rejeita a oração. Eu não sei. Mas eu sei que eles começaram a orar e a louvar o Senhor. Começaram a orar e a louvar o Senhor. De repente Deus desceu na terra e um grande terremoto houve naquele lugar, que as prisões se abriram. Os presos, diz a Bíblia, os presos ouviam eles louvarem a Deus. Poderiam estar dizendo assim: esses caras estão malucos, esses caras estão doidos, acabaram de apanhar agora, estão adorando, estão louvando a esse Deus, a esse Jesus. Mas eles sabiam o Deus que eles criam, irmãos. Eu que eu falo sempre aqui: a tua luta, a tua dificuldade, ela não pode ser empecilho de você parar no meio do caminho. As suas dificuldades, as suas lutas, elas não podem ser os empecilhos de você parar. Estou desanimado, por quê? Não consegui realizar isso, não consegui fazer aquilo. Não, para com isso. Você recebendo ou não, você precisa adorar. Aquela mulher Sirofenícia, de outra nacionalidade, ela chegou para Jesus, se dobrou, se prostrou e adorou o Senhor, e a sua filha foi curada. Segundo Crônicas capítulo 20, Josafá vinha uma multidão contra ele. Os moabitas, os amonitas, os da montanha de Seir vinha contra ele. Diz a Bíblia que ele temeu quando ouviu falar que essa multidão vinha contra ele. Ele temeu, é natural do homem. Mas o que Josafá fez? Pôs a congregação para orar. A oração, ela abre o céu. A oração ela traz a existência. O que não existe, você não crê porque você não ora. Você não tem intimidade. Você não está entendendo o que eu estou falando aqui. Só consegue discernir as coisas espirituais aqueles que são espirituais. Josafá colocou a congregação para orar. Vamos orar. Eles vêm contra a gente. Vamos orar, igreja. Começaram a orar. Levanta a voz de oração. Um ora aqui, outro ora ali. É o que está acontecendo nos Estados Unidos. A pessoa fala assim: ah, que coisa linda. Ah, que coisa linda é. Que coisa linda lá. Mas aqui a igreja precisa de oração, você não está presente. Aleluia. Quer orar nos Estados Unidos. Vem orar para a sua igreja. Vem pagar o preço da sua igreja. Esteja na tua casa orando pela igreja. Jesus, o avivamento que está na América, traz para o Brasil, traz para a terra do avivamento. Para a pessoa que entrar, irmãos, eu creio, um dia isso vai acontecer. As pessoas vão entrar, vão pisar naquela lá, logo lá na porta, serão batizadas com o Espírito Santo, serão libertas, vão cair endemoniadas, porque há um avivamento nesse lugar. Mas para o avivamento chegar, a gente precisa orar, a gente precisa pensar, a gente precisa se entregar. Jesus traz o avivamento para este lugar. Não deixa, meu Senhor, não deixa os bombeiros do inferno tentar apagar o fogo que tem nesse lugar. Sabe o que a gente poderia fazer, irmãos? Ninguém trabalhando. Vamos ficar na igreja orando. Sábado, domingo, segunda, terça. Vai em casa, troca de roupa, toma banho. A gente faz comida aqui. Vamos ficar na igreja em oração. Vamos orar. Eu quero ver. Ninguém fica. Logo um se levanta. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que resolver isso, eu tenho que fazer. Irmãos, está na hora de nós orarmos. Está na hora da igreja se levantar para orar. Está na hora da igreja brasileira se levantar para orar. Desperta do que dormes. Vamos viver dias difíceis, irmãos. Não pense que você vai ver as coisas melhorarem. Não. E vamos viver ainda dias difíceis. Vai passar o carnaval. Estamos zombando do nosso Deus. As coisas vão acontecer. Você vai ver o que vai acontecer para frente. Grave essa mensagem. Você que está me acompanhando aqui.
começaram a orar. Deus levantou um profeta no meio da congregação. Virou para Josafá: olha, Josafá, a peleja não é tua, mas a peleja é de Deus. Sabe o que aconteceu? O Senhor falou para ele assim: ó, bota os levitas na frente para tocar. Bota os levitas. Não era espada não, irmãos. Não era homem de guerra não. Espada na cintura, bota na frente para guerrear não. Presta atenção. O Senhor bota os levitas lá. Adoração ela pega os filhos de Satanás. Por isso que eu falei aqui, irmãos, a gente não está num velório não. Está na hora de adoração. Rasgar o teu coração e não as tuas vestes. Como diz o profeta Joel para o povo de Judá: rasgue o seu coração, se converta, volte para Deus. O que acontece é que o pecado não deixa a gente adorar. Bota os levitas na frente. Começaram a adorar o Senhor. Começaram a adorar o Senhor. Começaram a bendizer. Começaram a bendizer o Senhor. Yahvé, 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 Yahvé. Começaram a adorar. Deus colocou emboscada entre eles, que eles mesmos mataram uns aos outros, porque o povo estava uníssono, estava em adoração, estava em louvor ao Senhor, estava adorando ao Senhor. A sua adoração, ela faz o mundo espiritual trabalhar. Os demônios que te perseguem a tua família, serem queimados em nome de Jesus. A tua oração, a tua adoração, ela abre porta. A tua adoração, ela abre porta, meu irmão. Meia-noite. Meia-noite, segundo os rabinos, eles criam, irmãos, que meia-noite era a hora da Kadosh descer sobre o povo. O povo naquela época, ele cria muito em misticismo. Eles criam que à meia-noite a Kadosh de Deus descia sobre o povo e trazia paz, e trazia alegria, fazia prosperar, fazia ter vida. O que é a Kadosh? A Kadosh era a santidade que acontecia entre o povo de Deus. Os rabinos criam nisso. Eles criam que quando chegava meia-noite, está chegando a meia-noite, está chegando a meia-noite, a Kadosh de Deus vai descer. Recebe no céu, recebe no céu, recebe alegria. A Kadosh de Deus, ela não vai descer meia-noite, ela já desceu, ela está aqui. Então receba alegria, receba paz, receba cura, receba transformação, receba poder, receba poder, receba poder, receba glória, receba unção para prosseguir, receba unção. Não caia, não olha para a direita, não olha para a esquerda. A Kadosh de Deus está aqui, ela está aqui. Meia-noite foi a hora que Davi começou a louvar o Senhor. No Salmo 119, versículo 2. À meia-noite foi a hora que Deus cumpriu a promessa de Deus na vida de Ruth. À meia-noite Deus faz cumprir promessa também, irmãos. Deus cumpre promessa à meia-noite. A sua
meia-noite, Sansão plantou os portões da cidade de Gaza. Portões fala de proteção, de fortaleza, autoridade da cidade. Mas o Senhor deu uma força para Sansão superior, que descia do céu. Aleluia. À meia-noite, o Senhor vai renovar as suas forças. Não precisa chegar à meia-noite, Ele está renovando agora as suas forças. Você está cansado, você está triste, você está oprimido, você não sabe mais o que fazer, você pensa em parar, mas hoje o Senhor está restaurando a tua força. Ele não vai esperar chegar à meia-noite, não. Essa é a hora, essa é a hora. Aleluia. À meia-noite, Ele abre as portas. À meia-noite, Ele cumpre promessa. À meia-noite, Ele te dá a autoridade. Mas à meia-noite, Ele traz morte também. À meia-noite também Ele traz morte. Se lembra do anjo, à meia-noite que passou lá no Egito, quando o primogênito morreu. À meia-noite Ele também traz morte, traz vida, mas também traz morte. 1 Reis, capítulo de número 3, versículo 20. Duas mães, cada um teve um filho. As duas foram dormir. Só que uma deitou sobre o menino. E à meia-noite ela quis trapacear. À meia-noite ela pegou o filho dela morto. Onde estava o vivo da outra mãe, ela tirou o vivo e colocou o morto dela lá. Quando amanheceu, viram que um dos filhos tinha morrido e não sabiam o que fazer. Esse é meu filho, esse é meu filho. O rei vinha passando ao lado da muralha e ouviu: o que se passa? E elas disseram: esse é meu filho, ela trocou pelas madrugadas, à meia-noite. À meia-noite, Satanás tem tramado contra a tua vida, mas o Senhor revela o que está em oculto para não te deixar confundido. No dia seguinte, o rei falou: não faça nada. E uma disse assim: mata ele, mata ele. Nem eu, nem ela. A verdadeira mãe, sentimento de mãe, sentimento, falou: dá para ela. Eu não quero ver meu filho morrer. Ele falou assim: essa é a mãe, devolve o filho para ela. Deus vai revelar o que está em oculto, que estão tramando sobre as suas costas. Deus vai trazer à tona, Deus vai revelar. Não adianta tramar por trás de você. Deus é quem revela o oculto escondido. Espera, Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar, igreja. Casamento judeu era um 10 virgens. À meia-noite, ouvindo-se um clamor. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo, à meia-noite. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Agora eu quero sua atenção. À meia-noite, eu falei: Senhor, por que em várias passagens na Bíblia fala de meia-noite? Por que meia-noite? Eu fui pesquisar. A palavra meia-noite, ela no hebraico significa Hatzan. A transliteração dela significa dividir, metade da vida. A palavra meia
A palavra meia, ela significa dividir, metade da vida. Outra transliteração traz flecha. A palavra significa, quer dizer, dividir e flecha. Meia, a palavra meia, a transliteração dela significa dividir e flecha. Se você quiser anotar, eu espero você. A palavra meia significa dividir e flecha. Agora, a palavra noite, ela vem da raiz, que quer dizer lagarto, que significa Lilith, que é um demônio. Lilith é um demônio que vive em um lugar devastado, lugar de pobreza, lugar bagunçado. É onde esse demônio Lilith trabalha. Então, quando a palavra meia está dizendo dividir, ela está querendo dizer assim: existe um tempo, dentro de um tempo, que há divisão. À noite, meia, um tempo, dentro de um tempo que há divisão. Aí quando fala de noite, está falando de lagarto e de Lilith. Está dizendo o seguinte: que quando chega meia-noite, Lilith, lagarto, os demônios estão à solta para tragar aqueles que estão sem a proteção divina. Meia-noite fala de guerra. Meia-noite, às sextas-feiras, os trabalhos das urbanas estão sendo feitos. Meia-noite é noite de guerra. Apesar que todas as horas são horas de guerra, mas separa um horário, à meia-noite, em que Lilith é invocada e os demônios do inferno, eles saem para trabalhar, para assolar, para devastar, para dividir, para destruir a vida dos santos que estão sem a proteção divina. O que isso quer dizer com isso, pastor? Sem a proteção divina. O que aconteceu lá com os judeus, com os hebreus lá, aonde estava o sangue do cordeiro, nas vergas e nos portais, o anjo da morte, Lilith passou lá, mas não levou ninguém. Eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, que sobre a tua vida esteja o sangue do cordeiro. Lilith, lagarto, divisão pode vir para assolar a tua vida, mas você está guardado pelo sangue do cordeiro, pelo sangue do cordeiro, pelo sangue do cordeiro. Fique de pé. Amém, noite. Fala para o irmão que está do seu lado assim: à meia-noite é a hora de dobrar o joelho, é a hora de orar. A 1 hora é hora de orar, a 2 horas é hora de orar, todas as horas são horas de orar. Aleluia, aleluia. Tem algum louvor aí? Vamos embora? Vamos para dentro do horário. Ninguém está com pressa mesmo? Está chovendo?